Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. Estar numa guerra voltou a ser realidade nos últimos dias devido ao ataque da Rússia contra a Ucrânia. Explosões, gritos e choro de famílias ganham notoriedade no mundo inteiro. Mas para quem está vendo tudo de perto, o fim da guerra pode nunca chegar. O impacto emocional nas pessoas é um assunto delicado. Segundo especialistas, a saúde mental delas pode ficar abalada pelo resto da vida. Vamos acompanhar na reportagem de Kleber Werneck. O olhar é puro, infantil, o rosto angelical, mas as lágrimas são de quem está sendo forçado a amadurecer muito cedo por causa da guerra. A história do pequeno Mark Goncharuk, de 11 anos, emocionou o mundo. Ele foi gravado quando deixava a Ucrânia junto com a mãe. E contou que o pai teve que ficar para trás, pois os homens estão proibidos de sair do país. Mark é um dos refugiados da Ucrânia, em sua maioria idosos, mulheres e crianças, que fugiram da guerra, mas talvez levem a guerra consigo para sempre. A saúde mental é uma das maiores vítimas da guerra. A experiência de vivenciar ou participar diretamente de um conflito armado pode causar traumas profundos em uma pessoa, segundo os especialistas. Um estudo feito nos Estados Unidos aponta que mais de 50% das pessoas que participaram de uma guerra sofrem com pesadelos constantes, sensação de perseguição, insônia e ansiedade. Danos que são causados pelo estresse pós-traumático e podem perdurar pelo resto da vida. O estresse pós-traumático, né, ele é definido por um momento, né, que você tem um evento qualquer, pode ser a perda de um familiar, pode ser uma deflagração de uma guerra, por exemplo, e a partir desse momento a pessoa vive dali para frente, né, como se ela tivesse super sensibilizada, né? Ela está super sensibilizada a vários estímulos. Ou seja, se ela lembra da guerra, por exemplo, poxa, já é motivo para ela chorar, para ela ligar para o restante da família, se ela já se sente acuada, né? Para os brasileiros que estavam na Ucrânia, foi ainda mais difícil lidar com a situação, por não terem preparo e experiência em conflitos. Ao contrário dos ucranianos, que aprendem desde cedo como reagir a um ataque inimigo. A Kedma presenciou alguns bombardeios de perto. Ela é jogadora de futebol e morava em uma cidade próxima a Kiev. De primeira, eu fiquei sem reação, eu fiquei sem saber o que fazer, porque, como você falou, aqui no Brasil não tem isso. Então, eu não tive uma preparação igual as pessoas daqui têm, que eles ensinam na escola como reagir a uma invasão. E, para mim, eu não tive esse preparo, eu nunca esperei passar por isso. É uma coisa totalmente fora da nossa realidade, né? Aqui a gente não tem tsunami, não tem catástrofes naturais. Lá eles já vivem essa questão da independência, né? Essa questão da guerra, essa questão de conflito, né? Em si, há muito tempo. Desde o início do conflito, mais de 2 milhões de refugiados deixaram a Ucrânia, segundo dados oficiais da ONU. E os especialistas afirmam que essas pessoas têm mais chances de desenvolver traumas futuros do que os combatentes que estão na linha de frente. Isso porque os soldados estão focados em cumprir uma missão e, por isso, têm menos tempo para avaliar as perdas e prejuízos causados pela guerra. E os pacientes, né, os que estiverem, né, diretamente lidando com a guerra, talvez eles adquiram menos trauma, né, do que os que conseguiram de fato ser refugiados, porque a gente acaba adquirindo alguns métodos de proteção, né? A gente está ali, a gente tem um método de como se fosse uma autossuficiência mental, né?
O cara tá ali, por mais que ele esteja ainda com frio, esteja na pior, esteja com medo, a família dele não sabe onde ele está, mas ele está lutando pelo país dele. Então, a longo prazo, né, esse paciente vai ter o risco de trauma um pouco menor, né, historicamente falando, né, baseado em outras guerras que eu acompanhei também. Um abalo psicológico que podia ser visto na brasileira Liara ao chegar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Junto com o filho, o marido, o jogador Maicon, e um grupo de brasileiros, ela ficou em um bunker dentro de um hotel por vários dias, até conseguir deixar a Ucrânia. É difícil falar como serão os nossos próximos dias, como será daqui para frente, se a gente voltará ou não. O momento agora é de poder curtir o meu pai, a minha mãe, cuidar da minha mente, que está muito cansada, muito fragilizada, cuidar da minha família. E nem os especialistas sabem dizer qual pode ser o tamanho do trauma causado pela guerra. Afinal, como esquecer momentos como esse? Foi gravado por um jornalista turco. Convocado para lutar na guerra, um pai se despede da filha. Os dois choram compulsivamente. Era de fato um adeus, pois a única certeza deles naquele momento é que nunca mais seriam os mesmos. A crise humanitária da Ucrânia, causada pela guerra, atingiu toda a população do país. Contudo, há pessoas ainda mais vulneráveis que não conseguiram chegar às fronteiras. Organizações de direitos humanos denunciam que há falta de transporte para pessoas com deficiência, o que pode aumentar o risco dessa população perder a vida por causa da dificuldade de sair de áreas de conflito. Ruslan, de 4 anos, está hoje em uma situação bem diferente da enfrentada por grande parte dos ucranianos como ele. O menino saiu do país em guerra dias antes do conflito iniciado pela Rússia. Após conquistar o que poucos na condição dele alcançam, ganhou uma família adotiva depois de ser abandonado pelos pais biológicos por ter paralisia cerebral. Entidades globais contabilizam quase 3 milhões de ucranianos com algum tipo de limitação. E informação da Aliança Internacional da Deficiência é de que milhares de adultos e crianças estariam presos em instituições correndo risco de abandono. Aqueles que estão em casa com a família também estariam com dificuldades de sair ou chegar em estações de metrô ou bunkers, justamente por causa das limitações. Nos últimos dias, uma organização do sul da Califórnia, nos Estados Unidos, ajudou na evacuação de 35 pessoas com deficiência que estavam presas no oeste ucraniano. Todos chegaram em segurança à Polônia e foram autorizados a furar a longa fila que se formava diante da fronteira. Mas muita gente ainda precisa de ajuda. A Aliança Internacional da Deficiência, que representa mais de 1.000 instituições no mundo, alerta para obrigações da Europa em garantir proteção e segurança. A entidade ressalta que as medidas tomadas para enfrentar a situação devem seguir normas internacionais para garantir os direitos, a inclusão e a participação de todos os grupos de pessoas com deficiência da Ucrânia. O sociólogo e jornalista, representante da Laramar, a Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual, concorda. É preciso que a Europa tenha um olhar especial, um olhar atento para esse segmento dos ucranianos com deficiência, assim como também é preciso que tanto a Rússia como a Ucrânia respeitem, sobretudo, o artigo 11 da Convenção da ONU sobre as pessoas com deficiência. Segundo o artigo 11, Estados-partes deverão tomar todas as medidas necessárias para assegurar a proteção e a segurança das pessoas com deficiência que se encontrarem em situações de risco, inclusive situações de conflito armado, emergências humanitárias e ocorrência de desastres naturais.
e essas pessoas precisam de um olhar mais atento, de ações mais imediatas ainda, para que elas não sejam submetidas a uma catástrofe humana. E é preciso também que a Europa abra suas portas de forma preparada a acolher essas pessoas. Que essa empatia da Europa para com as pessoas da Ucrânia não seja uma empatia seletiva, mas sim a verdadeira empatia que eu chamo de empatia humana. O influenciador digital brasileiro Ivan Baron também apoia a causa. Em suas redes sociais, ele pede ajuda aos ucranianos. A gente precisa falar sobre a situação das pessoas com deficiência da Ucrânia durante a invasão russa. Com quase 200 mil seguidores só no Instagram, o jovem conhecido como influenciador da inclusão quebra as barreiras do preconceito e aproveita esse espaço para explicar a situação do país em guerra. Grande parte dos abrigos são inacessíveis, incluindo os protocolos de segurança e procedimentos de evacuação. A situação piora para aquelas pessoas que vivem em instituições, já que os fundos de ajuda e apoio foram removidos, o que significa que elas são deixadas para trás, abandonadas. Por chamada de vídeo, Baron conversou com a nossa equipe e falou de sua maior preocupação com os ucranianos com deficiência. No meio desse conflito todo, como é que elas irão fugir? Como é que elas irão se proteger? Para que essas pessoas sejam resgatadas com dignidade, o influencer faz um apelo. Você pode contribuir fazendo sua doação para o Inclusion Europe, instituição que busca ajudar funcionalmente pessoas com deficiência da Ucrânia, que o Fórum Europeu da Deficiência fez uma carta aberta destinada aos chefes de Estado e instituições europeias para que quem puder, quem for uma grande figura pública, personalidade, divulgue essa informação para arrecadar fundos, né? É uma ajuda humanitária. Para fazer parte dessa rede de inclusão e proteção, acesse o site inclusion-europe.eu. Pessoas pesquisem, né, sobre essas organizações humanitárias e colaborem, doem, se coloquem à disposição, ajudando aquelas com as quais, né, essa pessoa tiver maior identidade, aquelas que inspirarem confiança, porque sem dúvida nenhuma, essas organizações fazem toda a diferença em um cenário como esse. E aí nós estamos falando de uma diferença muito grande, que é entre comer e não comer, entre se vestir ou não vestir, né? Entre ter um remédio e não ter, entre ter um local para dormir e não ter, inclusive entre viver e não viver. E olha só, enquanto milhões de refugiados já deixaram a Ucrânia para fugir da guerra, alguns brasileiros fazem o caminho inverso. São jovens que se oferecem como voluntários para participar do combate contra a Rússia. Eles chegam a pagar R$7 mil para viajar e dizem que estão até dispostos a morrer no conflito. Esse brasileiro está no lugar mais perigoso do mundo atualmente, Kiev, a capital da Ucrânia. E ele não foi por causa de trabalho e nem tem parentes por lá. Foi para a guerra por vontade própria. Ajudando os civis, na verdade, tá? Tem muita gente aqui realmente tentando buscar abrigo. O alarme está soando aqui e a gente está, nesse momento aqui, fazendo esse trabalho de ajudar, inclusive, a evacuar os civis daqui. Esse homem é um dos muitos voluntários estrangeiros que se ofereceram para lutar ao lado dos ucranianos na guerra contra a Rússia. O governo da Ucrânia, inclusive, lançou uma campanha para incentivar que pessoas de outras nacionalidades reforcem as tropas do país. O grupo recebeu o nome de Legião Internacional de Defesa do Território. Esse site recebe as inscrições de interessados de todo o mundo. Mais de 20 mil estrangeiros de vários países teriam se oferecido. A Embaixada da Ucrânia no Brasil informou ter sido procurada por mais de 100 jovens. Esse vídeo mostra alguns deles. Sou voluntário na guerra contra a Rússia na Ucrânia. Sou voluntário para a guerra na Ucrânia contra a Rússia. E sou voluntário para a guerra da Ucrânia. Estou como voluntário, quero ir como apoio de resgate. Mais um voluntário a se juntar à Força Estrangeira de Libertação da Ucrânia, assim como os demais do grupo aí. Estamos com dificuldades para conseguirmos chegar até a Polônia e se ajuntar com o exército ucraniano na linha de frente para expulsar os russos do território ucraniano.
ver o sofrimento dos idosos, das mulheres grávidas, dos recém-nascidos, das crianças, não tem como ficar parado. Nos ajude a ajudar a Ucrânia, por favor. Nesse outro vídeo, feito pelo brasileiro que já está na Ucrânia, ele conta um pouco de como é a rotina dos voluntários. Bom, a gente está fazendo um trabalho aqui, não é verdade? Mas um trabalho de policiar mesmo. Alguns locais aqui, alguns bairros, né? Porque de vez em quando tem alguns pequenos distúrbios e a gente está dando, na verdade, um auxílio para a polícia, né? Somos uma pequena força auxiliar da polícia. E a gente informa qualquer tipo de atividade também suspeita às forças armadas do país, né? Esse é o trabalho que a gente vem fazendo aqui bastante, além de tudo escoltar também civis, né, para abrigos. Então, esse é um trabalho que a gente vem realizando aqui diariamente. Para ser aceito como voluntário é preciso ter algum tipo de treinamento ou experiência militar. A Embaixada da Ucrânia no Brasil não confirmou se haverá pagamento para os combatentes, mas é certo que eles terão que custear as despesas de viagem. E uma passagem aérea do Brasil para o leste europeu custa em média R$7 mil. Mesmo assim, tem gente que está disposta a fazer esse investimento para lutar. Essa empresária de São Paulo resolveu fazer um grupo para buscar ajuda financeira e tirar passaportes para os candidatos a voluntários. Ela disse que já reuniu 159 interessados, a maioria ex-militares. Eu entendo que talvez para muitas pessoas não faz sentido. Eu sou militar, você quer combater a guerra e tal, mas a pessoa nasceu com a vontade de ser militar. É a profissão dele. É isso que ele quer para a vida dele. E talvez isso nunca aconteceu de ele poder ter enfrentado uma guerra. Pode ser um sonho? É um sonho louco? Não sei se é um sonho louco, porque se não fosse um sonho, ele não seria militar, e é uma profissão. E é uma profissão honrada. O Fábio é um desses candidatos. Ele tem 43 anos e trabalhou durante muito tempo com segurança privada. Acredita que pode ajudar o exército ucraniano. O segurança conta que conseguiu arrecadar com amigos 60% do valor necessário para a viagem e agora aguarda a emissão do passaporte. Os parentes não concordam comigo, com a minha ideia. Falam diversas coisas que não vêm ao caso agora, né? A respeito da minha vontade de ir lá lutar e ajudar o povo, né? A lutar para ajudar o povo. E com essa ajuda dos meus amigos e de outras pessoas aí, eu consegui arrecadar o valor total para ir como turista, 60% desse valor total aí. E nem as notícias e imagens aterrorizantes que chegam da Ucrânia fazem ele desistir. O Fábio afirma que, se for preciso, morrerá ao lado dos ucranianos. O meu próximo aqui, do meu lado, é o mesmo próximo que está lá precisando. Então, se for necessário perder a vida tentando ajudar o próximo lá que está precisando, eu estou disposto sim. E mudando de assunto, com a pandemia, o número de mamografias no Brasil caiu mais de 40%. E sabendo da importância do rastreio do câncer de mama, neste mês de março, uma clínica particular de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, está oferecendo mamografias de graça a mulheres com mais de 40 anos. É a campanha Amiga do Peito. Vamos conferir. Com este aparelho, é possível salvar mulheres do câncer de mama. Mas é preciso ter a iniciativa de fazer o exame de mamografia de rastreio. Foi o que fez a dona Elizabeth, de 65 anos, que já passou por um susto quando tinha 27. Estou com uma dor no seio do lado esquerdo, da onde eu fiz uma cirurgia, né? E eu quero saber o que está acontecendo. Às vezes a pessoa vai deixando de lado, vai descuidando. Aí quando descobre já é tarde demais. Edileuza também sempre foi cuidadosa com a saúde, mas com a pandemia de Covid-19 descuidou um pouco. Embora nunca tenha recebido diagnóstico de câncer ou nódulo, sabe da importância de manter a saúde em dia e incentiva outras mulheres. Precisamos nos cuidar da nossa saúde, precisamos nos amar, né? Estudo da Sociedade Brasileira de Mastologia revelou que o número de mamografias despencou no país durante a pandemia.
O índice passou dos 40%. O número de mulheres também com nódulos palpáveis aumentou. Depois de realizada a mamografia, as imagens são reveladas e vão para laudo. O melhor método para detecção de microcalcificações, que normalmente é um câncer inicial, a gente detecta pela mamografia. Então, essa paciente é um exemplo de uma película normal, não tem nada. Já essa paciente aqui, quando a gente vê na mama direita dela, a gente vê que ela tem uma alteração nodular. Então, essa paciente é orientada a complementar o seu estudo com o ultrassom. A gente vai saber pelo ultrassom se isso daqui seria realmente um nódulo ou um cisto ou alguma coisa assim que seja tipo um nódulo suspeito. A idade indicada para fazer mamografia é a partir dos 40 até os 69 anos. Mas a médica diz que há exceções. Em alguns casos, com que a paciente tem algum histórico familiar positivo para câncer de mama, uma tia, uma irmã, avó, principalmente pelo lado materno, é orientado que a mamografia comece a partir dos 35 anos. E também nos casos em que a paciente tem alguma queixa, alguma palpação, é orientada a procurar um médico, e que a avaliação da mama pode ser que seja recomendado iniciar também a mamografia. A médica reforça que é importante o autoexame. A maioria chega a procurar o médico porque ela mesma palpou alguma coisa alterada na sua mama. Tá? Então, assim, independente, fazer os seus exames anualmente, para que a gente não tenha surpresas. A Edileuza e a Elizabeth aproveitaram a campanha de uma clínica particular de Campo Grande em homenagem às mulheres. Nós percebemos que há uma fila no sistema público de saúde, com essas pessoas precisando de realizar o exame. Então, mais uma razão para a clínica oferecer essas 400 mamografias direcionado a pacientes da área do sistema público de saúde, mas que venham com um pedido médico, e nós vamos atender do dia 1º até o dia 25 de março. E veja a seguir, mais de 6 milhões de pessoas morreram de Covid-19 no mundo. E ainda, China começa a aplicar nova lei que proíbe cultos e reuniões online de religiões não autorizadas. Nós voltamos em instantes. Até já! Março Amarelo é mês de campanha para falar sobre endometriose, uma doença que acomete a rotina de muitas mulheres. Pelo menos 8 milhões sofrem com o distúrbio que causa problemas no útero. Dores crônicas, desconforto e baixa qualidade de vida por conta de fortes cólicas menstruais. Rita conviveu com a endometriose e descreve sobre os incômodos e prejuízos que a doença pode causar. Foram medicações, DIU, injeções de hormônios, e, por fim, a cirurgia de esterectomia, que é retirada do útero. E, assim, você melhora muito sua qualidade de vida depois que você trata a endometriose. Nesta clínica, 50% das pacientes chegam com queixa de dores provocadas por endometriose, que acomete, na maioria das vezes, mulheres na idade reprodutiva, na faixa dos 30 anos. Elas sofrem com processo inflamatório provocado por células do endométrio, que, em vez de serem expelidas, migram no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal. Imagina um processo inflamatório intenso que a endometriose traz, além da dor, de diminuir as relações, que já dificulta para engravidar. Além disso, ele infiltra a trompa, altera esse meio ambiente aqui dentro, tá? A qualidade do óvulo fica ruim desde a ovulação, desde quando vem para cá. Diminui a motilidade do espermatozoide para chegar até aqui. Então, compromete. E muitas vezes a fertilização, e se a trompa está muito distorcida anatomicamente, esse ovo para aqui. Uma das grandes causas de gravidez ectópica ou tubária é a
endometriose. Endometriose é considerada problema de saúde pública. A estimativa é que cerca de 7 milhões de mulheres brasileiras convivem com este diagnóstico. Por isso, a campanha Março Amarelo é para sensibilizar para que as pacientes busquem assistência médica para amenizar este sofrimento. Além das fortes cólicas, que seriam um dos principais sintomas, outro fator que a endometriose causa é a infertilidade. É o caso de Kelly. As dores só pararam após uma cirurgia de videolaparoscopia. Porque eu tinha dores, né? Durante as menstruações vinham sempre com muitas dores, uma menstruação muito intensa, né? Às vezes eu já cheguei a ficar 1 ano sem ter períodos, então interfere muito na nossa vida. A doença não tem cura, mas existe tratamento para se livrar das dores e até mesmo realizar o sonho da maternidade. A gente costuma falar que o útero da mulher que tem endometriose, ele é irritado. Então, muitas vezes, se a gente faz a técnica e transfere embriões imediatamente, assim, em ciclo fresco, a tendência é não segurar esses embriões. Então, nós congelamos, preparamos aí uns 60 dias para depois transferir os embriões. E falando sobre coronavírus, mais de 6 milhões de mortes relacionadas à Covid-19 foram oficialmente registradas no mundo desde o início da pandemia em 2020. Os números foram contabilizados pelo monitoramento da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. No total, mais de 6.585.000 pessoas morreram de Covid-19 no mundo. Mas o número de vítimas fatais nunca diminuiu tão rapidamente em uma semana desde a primavera de 2020. Nos últimos 7 dias foram registrados uma média de 7.170 óbitos por dia. Na semana anterior, a média foi de 8.706 óbitos por dia, o que representa uma queda de 18%. Após o pico da onda ligada à variante Ômicron, muito mais contagiosa, esse número está em declínio contínuo desde meados de fevereiro. A África é o continente em que foi detectada a maior queda no número de mortes nos últimos 7 dias, menos 44% em relação à semana anterior. A tendência dos balanços dos 3 países mais afetados pela pandemia também registrou queda. Estados Unidos, menos 31%, Brasil, menos 36% e Índia, menos 27%. Este balanço, que tem em conta os óbitos registrados pelas autoridades nacionais de saúde, representa apenas uma parte das mortes reais ligadas à Covid. A Organização Mundial da Saúde estima que, se for considerado o excesso de mortalidade direta e indiretamente relacionado à Covid-19, o balanço da pandemia pode ser 2 a 3 vezes superior ao registrado oficialmente. No mês em que se comemora o Dia da Mulher, vamos falar de saúde. Pesquisas mostram que as mulheres se cuidam muito mais do que os homens. Mas, durante a pandemia, muitas deixaram esses cuidados de lado. Um relatório publicado pela Organização das Nações Unidas destacou que elas, além de estarem mais expostas ao vírus por representarem 70% dos profissionais da área da saúde, estão sendo mais sobrecarregadas com tarefas domésticas e cuidados com outros membros da família. Se você é uma dessas mulheres, atenção às dicas da reportagem. Ser mulher não é nada fácil. Ao longo dos anos, foram vários os direitos conquistados, mas junto com eles, responsabilidades foram acumuladas. Criança para levar para a escola, casa para arrumar, comida, roupa, trabalho, eu trabalho fora. Rotina dupla, trabalho e casa. Falta tempo, né? Se o dia tivesse mais que 24 horas, seria bom? Ótimo, seria ótimo. Seria maravilhoso.
Guerreiras. Essa é a definição de mulheres que encontram forças para fazer tudo isso e muito mais. Só que aí falta tempo para si. Com 2 filhos não tem como ter vida, é vida só para eles. Fica difícil até de praticar atividades físicas. No braço mesmo, exercício braçal. Levantamento de filho. É isso aí. E as consultas médicas, hein? Anualmente dá, né? Mas não é uma coisa que dá para ter uma rotina certa, como deveria ser. Uma pesquisa realizada pelo IPEC a pedido da farmacêutica Pfizer mostrou que durante a pandemia, 47% das mulheres entrevistadas deixaram de visitar o ginecologista. O que é um grande problema, é claro, porque aí fica defasada a prevenção de doenças sérias, que podem ser curadas se descobertas precocemente. Então, nesta Semana da Mulher, vamos relembrar a importância de cuidar da saúde. É muito importante que toda mulher procure a sua ginecologista uma vez ao ano. E a ginecologista acaba tendo o conceito de médica da mulher. É ela que vai ver, claro, o seu Papa Nicolau, as suas mamas e toda essa questão ginecológica, mas é ela que vai checar a sua glicemia, o seu colesterol, a sua tireoide, entender se você tem alguma outra queixa que possa ser, enfim, uma doença que necessite ser interrogada ou alguma questão que precise ser esclarecida. Então, é muito importante a gente solidificar a informação de que a ginecologista é a médica da mulher. E é ela que vai fazer a prevenção, inclusive, de doenças menos graves. Às vezes é na ginecologista que você vai identificar um caminho para o diabetes, um princípio de pressão alta, e nesses casos o processo pode ser totalmente reversível. Então essa procura anual de rastreio, de prevenção, pode ser muito eficaz em diversas doenças. Normalmente a ginecologista solicita exames de sangue, hemograma, glicemia, colesterol, análise de mamas, com ultrassom ou mamografia, Papa Nicolau e ultrassom de útero, ovários, entre outros órgãos. Mas cada faixa etária tem uma necessidade de rastreio e de exames específicos para as doenças mais comuns ali. E para que os resultados de todos esses exames sejam satisfatórios, é importante manter uma boa qualidade de vida com alimentação adequada, hidratação e prática de exercícios físicos, que, segundo uma pesquisa publicada na revista americana Molecular Biology, protege contra doenças cardíacas e diabetes, reduz a pressão arterial, melhora a qualidade do sono e ainda previne e trata a depressão, que, de acordo com outro estudo, acomete mulheres 2 vezes mais do que os homens. A mulher, ela é multifuncional, né? O nosso psiquismo dá conta de olhar o feijão no fogo, cuidar da criança, falar com a amiga no telefone. Então, a gente tem isso, sensorialmente, a gente tem isso. Só que cabe, mais uma vez, a mulher escolher onde ela quer estar, porque senão a gente sobrecarrega. Não só a depressão, mas eu tenho acompanhado casos de burnout importante na mulher. É por isso que a psicóloga afirma que a mulher moderna, com tantas escolhas e afazeres, deve ficar muito atenta à saúde mental. Fazer terapia, sim, mas não para por aí. Meditação quando possível, uma oração, sabe, uma vida espiritual, essa sociabilização, sono, tudo isso, ou seja, essa qualidade de vida é que vai permitir que você tenha uma vida qualificada, ou seja, que você possa fazer escolhas na sua vida que façam sentido, possa fazer escolhas que sejam gratificantes, né? E é daí que vem a saúde mental, são das gratificações que a gente recebe do mundo, dos nossos impulsos, né? Dos nossos desejos. E antes de encerrar, olha só que alarmante. Entrou em vigor na China uma nova lei que proíbe o compartilhamento de conteúdos religiosos pela internet sem autorização do governo. Seria mais uma medida para conter a fé no país,
que parece ver na religião uma ameaça. No país controlado pelo Partido Comunista da China há mais de 70 anos, religiões como budismo, shintoísmo, islamismo, catolicismo e protestantismo são permitidas, mas com restrições. Falando do cristianismo, existe a igreja oficial e existe a igreja doméstica. Qual é a diferença dessas duas? Por exemplo, no culto da igreja oficial, é enviado a mensagem que vai se pregar, não é qualquer coisa que pode falar. Tem que se mandar o vídeo do culto para o departamento religioso. Você entendeu? E isso serve também para o islamismo, isso serve também para outras religiões oficiais. O doutor em teologia Jefferson Chagas morou na China por 10 anos e explica que a maioria dos chineses não quer fazer parte das igrejas oficiais do país. Se eu sou cristão e sou da igreja oficial, eles têm o controle da minha vida, eles têm meu nome, sabem onde eu estou. E os chineses querem ter liberdade. Então, os que convertem, eles preferem, mesmo diante da perseguição, eles preferem, mesmo com a perseguição, pertencer à igreja doméstica, que é essa igreja que cresce bastante na China, essa igreja que está alcançando gente até do Partido Comunista. E cresceu mais ainda durante a pandemia, quando templos do mundo todo foram fechados para conter a disseminação da Covid-19. E com isso, passaram a transmitir cultos online, inclusive no país asiático. E aí muitas pessoas que não eram da igreja se interessaram. E aí grandes grupos se reuniam online, sem controle do governo. O governo notou, peraí, a igreja está se tornando relevante, né? Idosos, doentes, pessoas que estavam desesperadas, começaram a encontrar consolo no evangelho, em cultos abertos online. E aí o governo proibiu os cultos online, abertos. Só podiam os cultos online das pessoas que eram membros da igreja, ou membros daquele grupo ali, né? E a igreja clandestina, eu não sei como eles controlavam isso. Talvez por isso, segundo o secretário-geral da organização Portas Abertas, entrou em vigor na China a lei que agora torna ilegal a transmissão de todas as reuniões e cultos online. Mas não é só isso, não. Desde o dia 1º de março, todo o conteúdo religioso transmitido ao vivo ou não, publicado em sites, redes sociais, blogs ou aplicativos de celular, devem ser autorizados pelo Serviço de Informação Religiosa de cada região da China. E quem descumprir essa lei pode ser punido. A pressão sobre o cristão e a pressão sobre a sua própria família, rede de relacionamentos. E até a prisão. Morte tem sido raros os casos de morte, como foi na época da ascensão do comunismo, mas de encarceramento, pressão e outros tipos de punição, interrogatório constante, sabe? Para dissuadir a pessoa da sua fé ou das suas atividades. E não é de hoje que o governo chinês fere a fé cristã. Em 2018, o país ordenou a queima de bíblias e templos. Naquele ano, também mandou tirar o livro sagrado de sites de vendas online. Em 2020, proibiu hinos e puniu cristãos que tivessem materiais religiosos. Em 2021, fez a Apple derrubar os aplicativos da Bíblia. E também no ano passado, teria ameaçado famílias que se recusavam a abandonar a fé cristã. Fatos que, segundo o pastor Felipe Mandu, da Igreja Internacional da Graça de Deus, são apenas a comprovação daquilo que a Bíblia diz. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, o evangelho do Senhor Jesus, ele já era perseguido há muitos anos atrás, desde a época da Bíblia Sagrada. Então, não é agora que essa perseguição ela ia cessar. Assim segue a perseguição na China, com mais restrições à prática da fé cristã. Embora isso não seja surpresa para a liderança local, isso não diminui a dor deles e o desafio deles de continuarem vivendo em comunhão como corpo de Cristo ali no país. Então, nossos irmãos precisam das nossas orações, embora nada disso seja surpresa. Não é surpresa e, segundo o doutor em teologia Jefferson Chagas, não impede o povo chinês de continuar seguindo a palavra de Deus.
Pelo contrário, há uma expectativa ao redor do mundo evangélico que a China vai ser o grande celeiro de missionários. A lei está mudando, está complicando para os chineses cristãos, e mesmo assim a igreja cresce. Então, a perseguição sempre foi, não dá para explicar como na matemática, mas a perseguição sempre foi um combustível para a igreja crescer. O nosso papel hoje, nós temos que fazer é orar pelos governantes que estão à frente da China e não criticá-los, né? Porque nosso papel não é criticar, e sim orar para que eles venham ter um encontro com Deus e entender que eles estão impedindo pessoas de serem alcançadas, de serem salvas. E orar também para que Deus levante valentes que estão lá, homens de Deus, mulheres de Deus, nós todos, e orar para aquele lugar para que Deus possa manifestar da glória dele. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia.